estruturado. Então, se o meu interesse é informatizar, eu, por exemplo, posso fazer um mapeamento, uma representação de fluxo de dados e informações. Então, é isso que eu estou querendo saber do processo. Eu posso querer saber a forma como o processo é executado e utilizar um fluxograma, que é bastante conhecido e é muito útil, extremamente útil, serve para muita coisa. Uma ferramenta simples, que a gente pode usar desde o nível mais básico de chão de fábrica até o nível estratégico mais alto, né? É a mesma ferramenta, é a mesma chave de fenda, que pode servir para parafusar a cadeira e pode servir para parafusar um banco de avião, tá? Então, essa ideia de processo, ela é uma ferramenta que você pode usar também de muitas maneiras diferentes, né? Por exemplo, a Adileia está com uma câmera fotográfica. Você pode, não pode, Adileia, tirar um retrato da sala inteira, não pode? Né? Então, é a mesma câmera. Mas você pode dar um zoom, por exemplo, e tirar uma fotografia só daqui. E mais ainda, e só de uma pessoa, né? É a mesma câmera, é a mesma figura, em termos de dimensões, porém, em cada caso eu tenho perdas e ganhos. Quando eu tiro foto da sala toda, eu ganho em abrangência e perco em detalhe. Quando eu dou zoom, inverte. Eu perco a abrangência, ganho em detalhe. Então a ideia de processo é a mesma coisa. Eu posso dizer que o processo é fabricar um automóvel. Eu posso dizer que o processo é parafusar a porta do automóvel. Vai falar, não, mas eu posso chamar de macroprocesso. Não, não importa, isso são nomes, terminologias. A ferramenta que eu vou usar é exatamente a mesma. Eu posso fazer o fluxograma da fabricação do automóvel, eu posso fazer o fluxograma de apertar, de instalar a porta do automóvel. E eu posso fazer diagrama de fluxo de dados nos dois casos. E eu posso fazer um outro modelo que se chama input, output, diagrama de caixa preta, entrada, saída, que é bem simples, mas que é interessante para que a gente comece a entender melhor as inter-relações dentro das empresas. Né? A Marília nos auxiliou dizendo que o enfoque sistêmico é aquele que percebe as interações entre as partes. Ó, legal, bacana, bonito. Tá, mas aí, como é que eu faço isso na prática? Então, qual é a ferramenta que eu uso? Essa é uma ferramenta muito simples mesmo, né? E que pode ser útil. E que eu vou fazer aqui um exemplo, então eu vou fazer um exemplo simples desse aqui, e depois eu vou para cada um de vocês para fazer aplicar no seu processo, em que você faz parte. Só como uma forma da gente ir agregando conceitos e entendendo um pouco o que é gerenciar, né? Como é que a gente gerencia, como é que a gente usa essas coisas no dia a dia. Essa é a ideia, tá bom? Então, como eu disse, o processo pode ser qualquer coisa, né? Qualquer atividade humana você pode pensar como um processo, qualquer uma, tá? Até fora da empresa. Então, eu vou pegar uma bem simples aqui, que é de fácil entendimento, como, por exemplo, a atividade, né, de cozinhar. Por exemplo, cozinhar não é a palavra correta, vamos dizer preparar uma macarronada. Preparar macarronada. Ok? Macarronada. Então você tem a tia Maria, que todo domingo reúne a família lá, faz aquela macarronada gostosa, né? E agora você está especialista em gestão, né? Aí você chega para ela e fala assim, tia Maria,
Isso que a senhora está fazendo, na verdade, é o processo, está executando o processo de preparar a macarronada, né? Então, esse é o processo. Bom, onde tudo começa, é o trabalho, né? Bom, como resultado do trabalho dela, trabalho não, do processo dela, o que nós vamos ter como resultado? A macarronada. A macarronada. A macarronada. Mas a macarronada tem um nome gerencial. A gente dá um nome para isso. E o nome para isso é produto. Então a tia Maria fez a macarronada. Aí o que a gente faz com o prato da macarronada? Joga no lixo? Não, né? O resultado daquele trabalho, daquele processo, vai para alguém, né? Esse alguém, se tudo der certo, serei eu, você, né? Que é, não tem outra cor que funcione aqui? Vamos ver se tem. Fazer o recurso multimídia. Que é, então, a família. Vamos dizer assim. A família. Certo? Mais ou menos. Agora não é mais família. Porque nós somos profissionais de gestão. Na verdade, esse aqui é o cliente. Agora eu pergunto para vocês. Na cozinha da tia Maria tem pé de tomate? Tem moinho de trigo? Não, né? Então, para preparar a macarronada, ela precisa de uma série de ingredientes, né? Como, por exemplo, o macarrão, o molho, etc. Ok? Que são o que, então? O que a gente chama de entradas do processo. Isso vem da onde? Isso vem, por exemplo, da mercearia da esquina, vem lá do supermercado, e etc. Né? Que são os nossos fornecedores. Ok? Então, esse é o diagrama entrada e saída. Exatamente. Pode ir fazendo isso cada vez mais, né? Certo? Esse aqui é o diagrama entrada e saída. Difícil? Facílimo, né? Mas aí, não sei se é difícil ou se é fácil. O mais importante é o seguinte: para que eu vou fazer isso? Deixa a tia Maria fazendo a macarronada dela. Tá dando certo, esquece. Vai complicar o que tá funcionando bem. Agora, vamos imaginar que em vez de ser a cozinha da tia Maria, nós estamos falando de um grande restaurante. Aí talvez já comece a fazer sentido nós fazermos essa representação, essa modelagem. Né? Quer dizer, o que nós estamos fazendo? Nós estamos representando aquele ato dela, aquele trabalho dela, de uma maneira gráfica, né? E para que isso poderia servir? Então, por exemplo, quantos pratos de macarronada, ou melhor, quantos clientes nós recebemos no final de semana? Tantos, 500. Desses, quantos que usam, que pedem macarrão? Quantos gramas de macarrão vai por prato? Então, quanto de macarrão eu tenho que ter no estoque? Quanto de molho de tomate? Quanto de azeite? Que tamanho que tem que ser a panela? Quanto tempo eu quero que essa macarronada fique pronta? Por exemplo, como que essa família gosta dessa macarronada? Porque um cliente, eu estou fazendo macarronada destinado ao cliente. Como é que ela gosta da macarronada? Molho pronto, molho não pronto? Mais tempero, menos tempero? Se eu fizer isso, fica um pouco mais caro. Se eu tirar aquilo, fica um pouco mais barato. Como é que é? Então, aqui, eu começo a ter
um sentido nesse desenho, né? Por exemplo, se ela gosta de molho natural, então eu vou acionar aqui, né, na verdade, o meu fornecedor, para me mandar tomate, não molho pronto. Se ele gosta de queijo, não sei de que jeito, e assim eu começo a trabalhar esse fluxo de ação, eu começo a intervir, eu começo a ter meios para dominar as variáveis que influenciam o que está acontecendo aí, que é o que a gente chama de gerenciar. É isso que é gerenciar. Então aqui começa a fazer sentido. Ok? Algumas perguntas. Aonde que você coloca, você não, né? Aonde estão as panelas da tia Maria? Aonde que você coloca nesse desenho? Na verdade, tem duas maneiras de representar. A que eu mais gosto, faz mais sentido para mim, ela está aqui, ó. Aqui, então, eu vou pôr em azul, né? Está o quê? Está o fogão, está a panela, né? Por exemplo, a ajudante da tia Maria, que ajuda ela a preparar o tempero, tá? Onde é que está? A tia Maria, onde que ela está nesse desenho? Ela está aqui. Ela é parte do processo. Então, os recursos humanos. Então, isso aqui são os recursos do processo. Então, nós temos processo, esses elementos, os recursos do processo, né? Onde está o requisito do cliente? Aonde está o jeito que essa família quer a macarronada dela, ou bife à parmegiana? Onde está nesse desenho? Pode estar na entrada. Entrando aqui, você está falando? Exatamente. Tem várias maneiras também de entender isso. Uma maneira de entender, pode ser, por exemplo, do jeito que você está falando, pode ser do jeito que eu desenhei aqui, uma informação que entra, mas na prática, onde ele está? Na prática, ele está aqui, ó. Ele está aqui na cabeça de quem gerencia isso, no caso o cozinheiro. São os objetivos do processo. Por exemplo, onde está nesse processo a diretriz da empresa, que no caso é um restaurante, que fala da necessidade de otimizar os recursos do processo, ou seja, evitar desperdícios e etc. Onde que está isso? Está aqui também. Isso tudo são requisitos que vão se transformar em objetivos a serem alcançados. Por exemplo, onde que estão os requisitos da Anvisa, que atua, né, no setor de alimentos também? Está aqui. Que, por exemplo, a parede tem que estar azulejada, que tem que usar a touca e uma série de outras coisas. Tá certo? Então, a pessoa que está aqui, né, conduzindo esse trabalho, ela tá lidando com uma série de elementos, né, como esses que eu falei, que são os elementos a serem gerenciados. Conjunto de informações, por exemplo, ela pode aí monitorar quanto tempo que demora para cozinhar o macarrão, né, para poder depois fazer um macarrão mais rápido. Por exemplo, chegar à conclusão que vai comprar um fogão com uma boca maior, ou 2 fogões, porque um fogão já vai esquentando água. Enfim, ele vai trabalhando todas as informações para poder gerenciar esse processo. Última pergunta dessa figura. Onde está a receita da macarronada? Ou, o que é a receita da macarronada nesse desenho? O quê? Fala, Nancy, pode falar. A receita da macarronada é o fluxo que tem o nome, né, na terminologia de sistema de gestão, que é o procedimento.
Ela corta, faz isso, tempera, mistura, tal. É o procedimento. E que os sistemas de gestão solicitam que a gente escreva isso, que é o procedimento documentado.